Boa tarde, alunos do Unirachá, mais especificamente os alunos da falência e da recuperação de empresas. Como prometido, estamos aqui para fazer uma revisão, uma breve revisão do conteúdo que será objeto da nossa primeira avaliação bimestral. Nós teremos como fio condutor dessa revisão as apostilas que foram disponibilizadas no portal. Eu não vou aqui repetir tudo que eu disse em sala de aula, porque não é esse o objetivo de uma revisão. A revisão tem o objetivo de ressaltar aqueles conteúdos mais importantes e aqueles que o professor imagina ou tem elementos para concluir que podem ter restado alguma dúvida entre os alunos. Então, na apostila 1, eu vou destacar a questão dos princípios, remetendo vocês à leitura do conteúdo, tá bom? Esses princípios, todos eles decorrem da Lei 11.101. Talvez o mais importante deles seja o princípio da preservação da empresa, que está positivado no artigo 47 da lei. Na verdade, a empresa é um importante agente de desenvolvimento econômico e social no Brasil como no mundo todo. E ela gera empregos, ela gera tributos e com isso contribui para auferimento de receitas pelo Estado, disponibiliza produtos e serviços também, de tal maneira que pode gerar, em virtude do seu fechamento, um desabastecimento, um desemprego em cadeia, não só dos seus empregados, mas também de outras empresas que gravitem ao seu redor. Então, nós precisamos de ter sempre em mente esse princípio da preservação da empresa. Outro princípio muito importante é o princípio da viabilidade da empresa. Aqui é o marco divisor entre a falência e a recuperação judicial, porque a empresa que tiver viabilidade econômico-financeira, o melhor caminho é o caminho da recuperação judicial ou, quiçá, da recuperação extrajudicial. Já em contrapartida, aquela empresa que já não é mais capaz, ainda que usufruindo de uma negociação feita com seus credores através de um plano de recuperação judicial, que ao fim e ao cabo é o principal objetivo de uma recuperação judicial ou de uma recuperação extrajudicial, essas empresas que não conseguirem resolver os seus problemas financeiros e econômicos através dessa situação, essas, infelizmente, não lhes resta outra saída que não seja a própria falência. Por isso se diz que esse princípio separa a empresa viável da empresa não viável. A viável deverá procurar a recuperação judicial ou extrajudicial, e a empresa inviável terá que lançar mão da falência. Um outro princípio muito importante é o princípio da relevância do interesse dos credores, mas não de um credor específico em detrimento de outro ou de outros. Aqui é a coletividade de credores. Lembrando que também os credores, em sua grande maioria, também são empresários e também podem se sujeitar à recuperação judicial e à falência. De maneira que não se deve perder de vista essa questão, porque se eles vão ter que conceder um prazo maior, possivelmente uma carência, às vezes um deságio, para que o devedor consiga, no caso de ele requerer a recuperação judicial, se soerguer, não se deve perder de vista que também seus credores podem passar por dificuldades em razão disso. Então, é de se ter em conta a relevância do interesse dos credores. O outro princípio é o princípio da maximização dos ativos. Numa falência, por exemplo, é muito comum que os ativos do devedor não sejam suficientes para quitar todo o seu passivo. Surge aí, mais que nunca, a importância de se maximizar esses ativos, conseguir as melhores e mais vantajosas condições para sua venda, de tal maneira que, com os recursos angariados, seja possível pagar o maior número
de credores. Isso aí fica muito evidente nos artigos 142 e principalmente no artigo 144 da Lei de Falência. E, por fim, vamos destacar aqui o princípio da par condicio creditorium, que é o princípio através do qual vai se observar uma preferência entre os credores que estarão organizados em classes. Na falência, por exemplo, nós vamos observar a ordem do artigo 83. Isso quer dizer que os credores que estiverem numa mesma classe não devem ter tratamento diferente. Pelo contrário, deve-se procurar dar-lhes um tratamento isonômico. De tal maneira, por exemplo, que os credores de uma classe menos privilegiada só receberão se primeiro os credores da classe imediatamente anterior tiverem recebido seus créditos. Então, é esse o princípio da par condicio creditorum. Bom, com isso, nós já encerramos, então, uma rápida revisão da apostila 1, pedindo a vocês que não deixem de ler todo o conteúdo e não apenas a questão dos princípios. Bom, com relação à segunda aula, nós vimos as disposições preliminares, mais especificamente o âmbito de incidência, os excluídos total e parcialmente e a competência. Bom, com relação ao âmbito de incidência, tanto a falência como a recuperação judicial ou extrajudicial têm em mira os empresários. Não importa se eles estarão organizados sobre a forma de sociedades empresárias ou de empresários individuais. O que importa é que a pessoa exerça a atividade empresarial tal qual se desume do artigo 966 do Código Civil, que é aquela atividade que é exercida de forma econômica, que é exercida de forma profissional e organizada para a produção e a circulação de bens e serviços. É bom recordar que, nos termos do artigo 971 também do Código Civil, o produtor rural que estiver registrado na junta comercial adquirirá também, será tratado também como se fosse empresário, e, sendo assim, também poderá sofrer os efeitos da Lei de Recuperação de Empresas. Bom, aqui cabe, contudo, uma observação. Com relação à falência, basta o exercício de uma atividade empresarial. Mas para que o interessado possa requerer a sua própria recuperação judicial ou extrajudicial, ele deverá não só exercer uma atividade empresarial, como também estar devidamente registrado na junta comercial da unidade da federação, onde tiver domicílio a sua sede. Somente assim ele poderá usufruir desse benefício. É o que a gente extrai da redação do caput do artigo 48, que trata dos requisitos para que o empresário ou a sociedade empresária possam requerer a recuperação judicial. E o primeiro deles é justamente esse: ter no mínimo 2 anos de exercício regular de atividade empresarial. Esse regular aí deve ser entendido no sentido de que o empresário ou a sociedade empresária esteja regularmente registrado na junta comercial. Bom, quem são, agora no nosso item 2, os excluídos da Lei de Recuperação de Empresas? Vejam, a resposta a esta questão encontra-se no artigo 2º, que tem 2 incisos. No primeiro inciso, estão elencadas a empresa pública e a sociedade de economia mista. E no outro inciso, outros atores econômicos. A doutrina faz uma diferenciação entre os dois, no sentido de que os incluídos no inciso 1º estão completamente excluídos da Lei de Recuperação de Empresas, isto é, não se sujeitam nem à falência e nem à recuperação judicial.
Por outro lado, os incluídos no inciso 2º não se sujeitam à recuperação judicial, mas podem sujeitar-se à falência nos limites de leis especiais que os regularem. Então, vamos fazer uma leitura desse artigo 2º, dada a sua importância. Artigo 2º. Esta lei não se aplica a, inciso 1º, empresa pública e a sociedade de economia mista. Inciso 2º. Instituição financeira pública ou privada, cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência à saúde, sociedade seguradora, sociedade de capitalização e outras entidades legalmente equiparadas às anteriores. Qual a razão disso? Com relação ao inciso 1º, que trata das empresas públicas e das sociedades de economia mista, na verdade, temos o gênero empresas estatais. Dada a sua relevância, a sua importância, houve por bem o legislador ordinário excluí-las completamente da Lei de Recuperação de Empresas. Já as segundas, ou seja, aquelas relacionadas no inciso 2º, são agentes importantes dentro da nossa sociedade e que trabalham basicamente com elementos abstratos, como, por exemplo, a confiança, o crédito, entre outros. Então, merecem uma proteção especial, dada a magnitude dos interesses envolvidos. Por exemplo, uma instituição financeira, tanto faz pública como privada, ela trabalha basicamente com crédito, com a confiança das pessoas. Então, há que se ter bastante cuidado, porque qualquer movimento no sentido de fragilizá-las pode ter um efeito bastante deletério na nossa economia. Então, eu vou pedir encarecidamente que vocês façam também uma leitura sobre essas opções de exclusão absoluta e exclusão relativa na nossa apostila, onde estão delineadas as particularidades de cada uma dessas instituições, e sempre tendo em mente essa ideia principal, essa ideia que norteia o legislador. Inciso 1º, exclusão absoluta de todos os institutos. Inciso 2º, exclusão da recuperação judicial, porém, sendo possível a falência em determinadas circunstâncias, de acordo com as leis especiais. Com relação à competência, que é o nosso terceiro item da aula 2, está regulada no artigo 3º também da Lei de Recuperação de Empresas. O legislador disse que, se tratar de uma empresa nacional, uma empresa brasileira, o foro competente para tratar tanto da recuperação judicial como da falência é aquele do principal estabelecimento do devedor. Lembrando que quando o legislador se refere a devedor, ele está se referindo a empresário individual e sociedade empresária, todos exercendo atividade empresarial. Pois bem, nesse sentido, é bem de ver que o Superior Tribunal de Justiça já interpretou esse artigo e pacificou o entendimento de que o principal estabelecimento é aquele que tiver o maior movimento econômico-financeiro, porque é ali, provavelmente, onde estarão concentrados os bens que poderão interessar a um eventual processo de recuperação judicial. Vejamos. Artigo 3º. É competente para homologar o plano de recuperação extrajudicial, deferir a recuperação judicial ou decretar a falência o juízo do local do principal estabelecimento do devedor ou da filial da empresa que tenha sede fora do Brasil. Bem, nós já tratamos do critério que vai resolver a grande maioria dos problemas de competência, que é aquele relacionado com as empresas brasileiras. Se estivermos diante de uma empresa estrangeira, que não terá, por conseguinte, sede no Brasil, devemos, então, procurar onde se encontra a sua filial no Brasil.
A bem da verdade, dada a dificuldade de uma empresa estrangeira operar no Brasil, muitas delas acabam criando também, aqui no Brasil, uma empresa de acordo com as nossas leis. É o caso, por exemplo, da Nestlé, em cuja denominação social aqui no Brasil contém também a expressão do Brasil, Nestlé do Brasil. Quer dizer, aí o tratamento será o dispensado para todas as empresas brasileiras, do seu principal estabelecimento, ou seja, daquele onde estiver concentrado o seu maior volume de negócio. Muito bem, terminamos também a nossa apostila 2, estamos indo agora para a nossa apostila